Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e o tema de hoje é a crise do financiamento das universidades estaduais, da USP, da Unicamp, da Unesp e também do Centro Paula Souza, do nosso ensino técnico e tecnológico. E nós estamos aqui com as honrosas presenças aqui de 3 representantes dessas universidades, dos professores, dos docentes, dos servidores das 3 universidades. Eu estou aqui com o Paulo César, que é presidente do Unicamp, com o César Minto, que é o presidente da ADUSP, e o João Chaves, que é o presidente da Unesp. Eles representam também, sobretudo aqui, o Fórum das 6. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero dizer que nós estamos acompanhando a luta que vocês têm travado, não só nas universidades, no Fórum das 6, mas aqui dentro também da Assembleia Legislativa, conversando com os deputados, com os líderes partidários, convencendo os deputados a aumentar o financiamento para as universidades e denunciando as manobras contábeis que são feitas pelo governo estadual na questão dos repasses, enfim, toda essa luta que vocês têm travado aqui na Alesp. E vocês representam, sobretudo, como eu disse, o Fórum das 6, além de representarem também as respectivas universidades, USP, a Unesp e Unicamp. João, começar com você, João. Fala um pouco do Fórum das 6. Quando que foi criado o Fórum das 6 e qual que é a função básica do Fórum das 6? Bem, o Fórum das 6, ele hoje congrega as 3 universidades públicas paulistas e o Centro Paula Souza. Ele é composto pelos sindicatos de docentes, servidores técnico-administrativos das 3 universidades do Centro Paula Souza e dos estudantes das 3 universidades também. O Fórum das 6 ele se constituiu depois de 89, quando houve uma greve importante do funcionalismo público, um movimento muito forte, e naquela época já havia sido contemplado na Constituição de 88, a autonomia das universidades. E aí o governador Quércia, na época, assinou um decreto de autonomia das universidades paulistas, e com isso ele acabou fazendo 2 coisas que lhe interessavam. A primeira coisa foi dividir o movimento do funcionalismo. Aí houve uma diferença, porque agora o lugar onde se reivindicava todas as coisas para as universidades, não só recursos, mas salários, etc., para as universidades era agora com as reitorias ou com o CRUESP que tinha sido criado. Aí então as entidades das 3 universidades se irmanaram nesse fórum, É um fórum que é constituído então desses segmentos das 3 universidades e que representa as universidades na mesa de negociação com o CRUESP, que é o Conselho de Reitores. César Minto, hoje um dos principais debates, talvez uma das principais lutas do Fórum das 6 e de todas as pessoas que defendem uma universidade pública aqui em São Paulo, as pessoas que participam desse movimento em defesa das nossas 3 universidades, é essa questão do financiamento, a luta pelo aumento do financiamento, pelo percentual do financiamento das universidades e também o fim dessa manobra contábil que há no repasse de verbas. Eu queria que você falasse um pouquinho para o telespectador sobre isso, sobre essa luta de financiamento hoje. Então, as 3 universidades têm sobrevivido com aproximadamente o mesmo padrão de financiamento que é o 9,57% do ICMS, a cota parte do Estado. É sempre bom lembrar que o ICMS, 75% fica com o Estado e 25% com os municípios. Então, essa é a cota parte do Estado. O problema é que houve uma expansão bastante grande ao longo do tempo, de quando nós conseguimos os 9,57, que foi de 94 para 95. Passou a vigorar a partir de 1995. Teve expansão nas 3 universidades. Criação de cursos noturnos e tudo mais. Com o mesmo padrão. O único ingresso que veio a mais e não foi perene foi para a construção de prédios, por exemplo, na EASH, na chamada USP Leste. Isso significa que nós estamos sustentando, o que tem sustentado
o funcionamento regular das 3 universidades, seja no ensino, na pesquisa e na extensão, é basicamente o arroxo de salário dos docentes, dos servidores de maneira geral, né? Docentes e funcionários técnico-administrativos. E é importante mencionar que, na verdade, o governo do Estado não tem sequer cumprido os 9,57, né? Além do que, várias expansões ocorridas, elas tinham como contrapartida um compromisso do Estado de algum recurso a mais e algum recurso perene, né, em percentual do ICMS, cota parte do Estado, e que o governo do Estado não cumpriu, né? Então, na verdade, que se tenta passar a ideia de que nós temos uma falta de recursos, quer dizer, na verdade, o que não está sendo sequer aplicado aquilo que foi combinado desde então, desde 1995. Com essa expansão toda, cada vez mais fica necessário a ampliação de recursos, né? A situação que nós estamos vivendo agora, ela está agravada com a crise mais geral. Mas isso aí, o Fórum das 6 já vem dizendo há alguns anos, há mais de década, né, que mais hora, menos hora, a gente vai ficar numa situação bastante crítica. A Unesp, por exemplo, não tem previsão de uma folha para 13º esse ano, certo? A Unesp não honrou os 3% do reajuste concedido pelo CRUESP o ano passado. Então a situação é bastante crítica. E é uma crise de financiamento. Então, coisa que a reitoria da USP custa a admitir, né? O reitor da USP, as várias entrevistas dele, não admite que existe uma crise de financiamento. Isso, Paulo César, nessa questão da crise de financiamento, os reitores têm feito algum tipo de movimento para cobrar que o governador faça mais investimento nas universidades? Então, ou os representantes do CRUESP, porque há uma alternância também entre eles. Então, a partir de 2 anos atrás, eles começaram a assumir, né, essa questão, né, da falta de financiamento, da deficiência no financiamento, né, e propuseram já há 2 anos atrás para a LDO uma proposta, né, de aumento da cota parte. Mas agora, esse ano, eles refizeram essa proposta, né, estão propondo aí um aumento de 9,57% para 9,95%, né, e adotando também um termo que a gente já vem colocando há bastante tempo nas nossas propostas da LDO, que é o total do produto, né, da arrecadação do ICMS, uma vez que o governo, né, vem retirando da base de cálculo diversas alíneas. Hoje, né, em 2017, são 23 alíneas do ICMS que ele retira da base de cálculo, além dos recursos para os 2 programas de habitação. Aí na prática acaba não sendo mais 9,57%. Então, na realidade, a gente está recebendo em torno de 9,3%, né? Só para ter uma ideia. E além, se a gente computar ainda os recursos, né, devolvidos no programa Nota Fiscal Paulista, que ele contabiliza como ICMS não recolhido, né, que também retira da nossa base de cálculo, as 3 universidades do ano passado deixaram de receber em torno de 410 milhões. Né, em torno de 4%, ele deveria ter recebido 4% a 5% a mais dos recursos que receberam. Como eu disse, os reitores, há dois anos atrás, começaram a aceitar, né, essa discussão, esse argumento, né, da falta de financiamento, mas o que a gente vê é que eles fazem muito pouco, né? Apresentam uma proposta na LDO, como eu disse, há 2 anos atrás eles começaram a apresentar, mas a gente não vê a presença deles aqui na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados, discutindo na Comissão de Finanças, né, fazendo a discussão para realmente implementar. Então, eles reconhecem a falta de financiamento, mas o que tem feito, né, do nosso ponto de vista, é muito aquém do que deveriam estar fazendo, né? Eles deveriam estar realmente se empenhando bem mais, né, para essa questão do financiamento. Só completando um pouco, a questão, por exemplo, das universidades, né, do segunda metade
da década de 90, né, e nos anos 2000, as universidades passaram por uma expansão muito grande, né. No final, na segunda metade da década de 90, foi para cumprir, né, a lei dos 30%, no mínimo 30% das vagas no noturno. Então a Unicamp, a USP, a Unesp não transformaram cursos diurno e noturno, né, e mantiveram o mesmo número de alunos, mas criaram cursos novos, né. E depois dos anos 2000, aí de uma forma mais generalizada, tanto em curso diurno quanto curso noturno, foram criados diversos cursos, aumentados vagas em cursos existentes, que hoje, né, em relação a 95, a gente tem praticamente o dobro de alunos de graduação, o dobro de alunos de pós, né, praticamente também o dobro de alunos de cursos, né, de graduação e pós. Tudo isso demanda mais recursos, né, e que a gente não tem, né, não foi aumentado. Além disso, acho que vale a pena, né, comentar que né, por isso que a gente diz e sempre reafirma, né, que a crise é uma crise de financiamento e não uma crise financeira. Ela foi agravada, a crise de financiamento foi um pouco agravada agora com a crise financeira do Estado, mas se a gente olhar, por exemplo, a LDO que está em discussão agora, né, e a LDO que foi aprovada o ano passado para esse ano, ela prevê em torno de 15 bilhões, né, de isenção fiscal para o ICMS, certo? Desses 15 bilhões, os 9,57 deveriam ser aplicados em quase 12 bilhões, certo? O que aumentaria a base, e a gente não vê, né, contrapartidas. Na hora que a gente vê os projetos, né, de lei que regulamenta essas isenções, você não vê, né, uma contrapartida das empresas, de quem está sendo beneficiado com esses recursos da isenção. Você não vê, por exemplo, impedimento de demissão. Essas empresas têm essas isenções fiscais, mas continuam demitindo e assim por diante. Então, recurso tem, né? A gente também não vê um esforço maior do Estado melhorando a máquina de arrecadação, porque, inclusive, alguns anos atrás, o próprio secretário da Fazenda, na época, acho que era o Calab, né, que chegou a dizer em jornais que para cada R$1 do ICMS arrecadado, 1 era sonegado, né? E aparentemente essa situação não mudou, né? Então, recursos existem no Estado, o que existe é uma falta de vontade política dos governantes em realmente, né, financiar as universidades e a educação, a saúde da forma que elas necessitam. Você tocou num ponto central, que é essa questão que você falou das desonerações, das isenções fiscais, e nós estamos aqui fazendo muitos debates na Assembleia Legislativa e denunciando isso. E nós temos aqui os mapas das desonerações, os dados, e vários setores empresariais de São Paulo são beneficiados. Os grandes frigoríficos do estado de São Paulo, as mineradoras, as grandes avícolas, a Ambev tem isenção fiscal, tem benefício fiscal, e gira em torno exatamente de 15 bilhões para o ano que vem, né? Isso aí é muito grave, até porque não há contrapartida para a sociedade dessas desonerações. Mas, além disso, tem uma outra questão também, que é a dívida ativa do Estado de São Paulo, que não é cobrada. Nós recebemos agora, recentemente, a lista dos 100 maiores devedores da dívida estadual, das empresas que devem os tributos para o governo estadual, e o valor é de 75 bilhões de reais. Grandes empresas também continuam sonegando, grandes frigoríficos. As mesmas empresas que são beneficiadas com as isenções são as grandes devedoras, principalmente essas que eu citei, os frigoríficos. E esse dinheiro, logicamente, faz falta para a universidade. Então, dinheiro tem sim em São Paulo, né? A questão é a prioridade. Né? A prioridade do governo não é o ensino superior, não é a pesquisa, não é a extensão, não é a ciência, a tecnologia, e não é, muito menos, a educação básica. Ele tem outras prioridades. Mas, João, qual é o impacto, então, dessa crise de financiamento no cotidiano das universidades, os impactos negativos, o que acontece na ponta, para quem está estudando, lecionando e trabalhando nas universidades? Como que vocês veem o impacto, como que vocês sentem isso na prática, no dia a dia, para o telespectador entender as consequências de não financiamento, né, de sonegação dos recursos? Bem, o impacto é muito grande, é um impacto que tende a destruir tudo que foi construído até agora, né? Só para colocar a coisa em termos de perspectiva,
quando houve autonomia, o governo Quércia passou, a Assembleia Legislativa, melhor dizendo, aprovou na LDO 8,4% para as universidades, né? No entanto, na mesma época, o professor Paulo Renato, que era Da Unicamp. Reitor da Unicamp, fez os cálculos e chegou à conclusão que naquele momento os recursos que vinham para sustentar as universidades eram da ordem de 11,6% do ICMS. Então, como eu disse, na transferência houve a diminuição de recursos para as universidades também. Nós conseguimos aumentar esses recursos em 92, de 8,4 para 9, e depois de 9 para 9,95 em 9,57 em 1995. Né? Acontece que, como já foi colocado aqui, de 95 para cá houve um crescimento muito grande das universidades. Para você ter uma ideia, a Unesp criou 9 novos campus. Nessa época foram criados... Hoje são quantos campos na Unesp? 24 campos na Unesp. E, além disso, ainda foram criados 41 cursos novos naquela época, né? Isso provocou na Unesp, se colocar os números da Unesp de lá e de 95 e agora, e considerar, por exemplo, o número de estudantes, considerando graduação e pós-graduação, a variação foi de 6, 7 vezes mais nós temos estudantes hoje. No entanto, o número de docentes permanece quase que o mesmo, o número de servidores técnico-administrativos diminuiu, né? Isto, em geral, aconteceu nas 3 universidades. Com a questão da crise do financiamento, como já foi dito aqui também, os reitores têm se adaptado aos recursos que vêm do Estado. E a adaptação deles é sempre com o mesmo figurino, ou seja, tira-se do salário e com o que se tira do salário se mantém a universidade funcionando. No entanto, nem isso está sendo possível mais, né? Todas as 3 universidades estão sofrendo com processos de baixa contratação, quando há alguma, né? Tanto de docentes quanto de servidores técnico-administrativos. Então, por exemplo, você tem o caso de uma pessoa que se aposenta, não é contratado outro no lugar, servidor técnico. Docente também não, né? Se aposenta um docente que dá aula de uma determinada disciplina, você tem que contratar pessoas que possam arcar com aquela disciplina, né? E isso não é feito. Então, você tem um processo de desmantelamento da universidade. Quer dizer, você contrata eventualmente um professor substituto, mas nem professores substitutos em número adequado para substituir os professores efetivos que se aposentaram ou que pediram demissão, enfim, que saíram da universidade, tem sido feito. Ou seja, nós estamos passando por um processo de precarização de todas as dimensões onde a universidade atua, né? E esse processo de precarização, ele implica também num aumento e numa diminuição da qualidade do serviço que é prestado. Quer dizer, cada servidor, seja ele docente ou técnico-administrativo, à medida que o tempo passa e que essa política vai sendo instalada, ele vai tendo uma quantidade maior de trabalho e condições de trabalho cada vez mais adversas, né? Então, nós temos um panorama bastante crítico, não é? E que aponta para um futuro não muito distante o desmantelamento completo das 3 universidades públicas paulistas, o que seria um crime de lesa pátria, porque as universidades públicas paulistas são um patrimônio do povo de São Paulo, um patrimônio do povo brasileiro, né? Uma vez que aqui nós produzimos cerca da metade da produção científica brasileira é feita no estado de São Paulo e é feita pelas 3 universidades públicas paulistas. Então, eu penso que o governo estadual e a Assembleia Legislativa têm uma responsabilidade imensa de manter esse patrimônio, não é? E de cuidar dele, né, com a devida atenção, para que ele não sofra esse processo que está sofrendo agora de desmantelamento e de destruição. Sr. Sarmento, a situação é grave nas 3 universidades, mas me parece que na USP a situação é mais acentuada ainda, porque existe lá um reitor, o reitor Zago, ele é mais realista do que o rei, ele colocou em curso um processo de desmonte da universidade. Aí tem a crise das creches, dos hospitais universitários, que ele tenta fechar, né, se livrar dos hospitais, a escola de aplicação. Queria que você falasse um pouco sobre a situação interna hoje da USP, que nós estamos acompanhando e é muito grave. Então, a reitoria da USP, ela não admite que nós estamos vivendo uma crise de financiamento.
Então ela promove um ajuste fiscal à semelhança do que é feito em nível federal. Tá? Foi adotado 2 planos de demissão voluntária e nessas 2 etapas do plano de demissão voluntária perdeu-se 3.500 funcionários. Né? Alguma coisa em torno de 1/3 dos funcionários existentes. Quer dizer, dá para ter uma ideia um pouco do desmantelamento que o João disse, né? Porque você compromete a qualidade das... Tem muitos técnicos aí que saem. Quer dizer, na são verdade, importantes em laboratórios. São técnicos, o pessoal técnico administrativo. Detalhe, o pessoal mais experiente, o mais antigo na profissão e mais experiente. Quer dizer, mesmo que supostamente a ideia fosse algum dia recuperar isso, você não recupera isso no curto prazo, né? Porque você perdeu o pessoal mais qualificado, mais experiente, digamos assim. Então, e isso tem reflexo mais direto ainda em equipamentos como o hospital universitário, né? Que fechando alas de atendimento, a escola de aplicação, né, com falta de professores, e as creches. Na verdade, a reitoria não admite que esses equipamentos, HU, tem o HRAC também, o hospital de Bauru, o Centrinho de Bauru, que trabalha com reabilitação de anomalias crâniofaciais, aliás, uma referência internacional, inclusive. Né? Então, perdeu-se muito dos funcionários desses equipamentos e que tiveram as suas atividades, obviamente, diminuídas, né? Agora, a gente ainda não faz uma ideia, não tem uma noção da dimensão que é perder 3.500 funcionários. Como se isso não bastasse, a reitoria fez aprovar na última sessão do Conselho Universitário uma proposta de caminhar para ter uma relação entre 40% de docentes para 60% de funcionários. Se a gente supõe que os docentes não sejam exonerados, não sejam demitidos, isso vai significar, nos próximos anos, uma perda de, muito provavelmente, mais 5.000 funcionários. Ou seja, se você nos perguntasse, quer dizer, a reitoria quer acabar com a USP, eu diria, a reitoria quer acabar com o que tem de público na USP, né? Porque é isso que se sacrifica com essas políticas de ajuste fiscal. Tá? Então, para além do financiamento, quer dizer, se adequa à falta de financiamento, né? Trabalhando as 3 reitorias, de maneira geral, têm tido um comportamento mais de subserviência ao governo do Estado do que de representantes efetivos das instituições que elas deveriam representar. Porque se fosse diferente disso, se representassem, de fato, nós não teríamos chegado a essa situação, né, de desmonte generalizado. Então, sofre todo mundo, sofrem os estudantes com a falta, ou com a diminuição, ou com a precarização da qualidade dos serviços oferecidos, né? Sofrem os funcionários que perdem postos de trabalho e quem fica sobrecarregado, e sofre a população como um todo, né? Que tem, digamos, atacado, né? Essas 3 instituições que, como o João mencionou, realizam boa parte da pesquisa, da produção científica do país e da pesquisa básica também, né? Que são basicamente os institutos, as universidades e os institutos públicos de pesquisa que realizam. Paulo, e lá na Unicamp, qual é a situação? Qual o impacto também? Então, falou Unesp, USP e Unicamp. O impacto não é diferente, né? Vai no mesmo sentido, né? O que acontece hoje, né? Por exemplo, se a gente comparar com o quadro docente de 1995, nós dobramos o número de alunos, dobramos o número de cursos e temos menos docente na ativa hoje do que tínhamos em 1995. Ou seja, e vocês aumentaram campus ainda, não é isso? Limeira? Aumentou um campus em Limeira, né? Então, a contratação, né, não está nem repondo as aposentadorias, né? Basicamente, hoje, a gente tem um número menor de docentes do que na ativa que tinha, significa o quê? Que vários docentes aposentaram,
né, e você não conseguiu contratar o número suficiente nem para repor, quanto mais para aumentar o quadro que seria o necessário, né? Então, como o João falou, né, as reitorias vêm se adequando à crise de financiamento com os nossos salários e com a reposição do quadro, né? Na Unicamp também, em termos de funcionários, hoje também tem um número menor de técnicos administrativos do que tinha em 1995, né? A crise de financiamento na Unicamp, ela é bastante significativa, ela tem, né, as outras duas também têm o mesmo perfil, né? Mas, por exemplo, em 89, na época da autonomia, a Unicamp tinha comprometido com aposentados 2% da sua folha. Hoje tem perto de 20% da folha comprometido com o pagamento dos aposentados, que aí acho que é uma coisa que a gente também precisa esclarecer, né? Inclusive, com a criação da SPPrev, com a Lei 1010 de 2007, ficou bem definido, né, de quem é a responsabilidade do pagamento da chamada insuficiência financeira, que é a quantidade de recursos necessário para pagar a folha de aposentado, né, descontado a contribuição do trabalhador e patronal, né, os 11% nosso, né, dos trabalhadores, e os 22% do patronal. Então, nas 3 universidades, essa insuficiência financeira, né, totalizou em torno de, o ano passado, em 2016, em torno de 1 bilhão e 600 milhões, certo? Sendo na Unicamp 333 milhões, na Unesp 243 e na USP 818. E que está bem claro, né, na lei, como eu disse, na lei que criou a SPPrev, a Lei 1010 de 2007, que é responsabilidade do governo do Estado, né, suprir com essa insuficiência financeira, coisa que ele não faz. Em final de 2015, novembro de 2015, foi aprovado a Lei 16004, né, que destinou os recursos do royalty do petróleo para a insuficiência financeira, né, e que deveria ser distribuído proporcionalmente às insuficiências financeiras, né, das diversas secretarias, dos diversos órgãos, autarquias do governo. Se fosse distribuído esses recursos, né, de forma proporcional às insuficiências financeiras, o governo do Estado deveria ter repassado o ano passado para as universidades, para o pagamento dessa insuficiência financeira, uma vez que ele não arca com o total, em torno de 170 milhões. E repassou zero, não repassou absolutamente nada. Então ele também descumpre a própria lei, né, que acabou de ser criada agora em novembro de 2015, né, com a destinação dos recursos oriundos do royalty. Então, são questões, né, que são bastante significativas em termos de recurso para as universidades, né? E, além disso, como eu disse na minha fala anterior, né, ele deixa de repassar recursos do próprio ICMS, retirando valores da nossa base de cálculo, né? Então, que coloca, né, as universidades nessa situação. Se ele cumprisse, né, as leis, né, que inclusive encaminhadas pelo próprio governo, e se a gente pegar a proposta de lei da LDO que está, né, tramitando na casa, e se você for olhar nas outras que já foram aprovadas dos anos anteriores, lá no anexo 1, quando ele fala do sistema de previdência própria, ele diz lá que a insuficiência financeira é responsabilidade do governo, né? Então, e ele não cumpre, tá certo? Então, é essas questões que a gente precisa, né, trabalhar aqui na casa e na sociedade, que o governo passe a cumprir, além de, né, que também um aumento na cota à parte, né? Mas se num primeiro momento se ele arcasse com a insuficiência financeira, deixasse de retirar da nossa base de cálculo, né, todo o montante que ele tira, né, as universidades teriam um fôlego ainda, né, para se manter, para repor os quadros, porque
se continuar no estado que está, a gente já viu o ano passado, de uma inflação de 9%, nós tivemos 3%, esse ano com a inflação, né, de quase 4%, nós tivemos 0%, e a folha de pagamento das universidades está mais do que 100% do repasse. Portanto, já esgotou para as reitorias esse artifício, né, de suprir a falta de financiamento com os nossos salários, né? Nosso salário sendo congelado já não é suficiente, né? Então, daqui para frente, o que vai acontecer é uma redução significativa do número de docentes e técnicos administrativos. Os que forem se aposentando não vão ser repostos, e a universidade, né, que hoje a gente conhece com a qualidade que tem as 3 universidades, ela não vai existir daqui a 2, 3 anos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos debatendo esse importante tema, que é o financiamento, a crise de financiamento das universidades estaduais. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, debatendo hoje com o Fórum das 6, o tema sobre a insuficiência, não, a crise, na verdade, a crise de financiamento das universidades estaduais. Estávamos falando aqui da questão do repasse do ICMS e da insuficiência financeira. César, eu gostaria que você explicasse aqui, vocês trouxeram um material aqui muito bem construído, muito bem elaborado, aqui com vários gráficos, dando conta de toda essa situação, mas teve um que nos chamou muita atenção, que é sobre esse repasse. Eu queria que você explicasse, o Paulo César acabou de falar um pouco sobre isso, mas se você puder explicar um pouco melhor, o gráfico está aqui. Então, essa parte em azul pega cada uma das universidades, né? A parte em azul é o repasse do ICMS, cota parte do Estado, né? Aí está na sequência Unicamp, Unesp, USP. A parte em vermelha é a insuficiência financeira. Então, relembrando, o que é a insuficiência financeira? É aquilo que falta do que é arrecadado com os 11% de contribuição dos servidores e os 22% de contribuição das universidades. Aquilo que falta para cobrir o pagamento total da folha de pagamento de aposentados e pensionistas é o que se chama de insuficiência financeira, que é dever do Estado, e o governo não tem feito esse pagamento, né? Então esse é um dado além daquelas alíneas que não são consideradas no cálculo do 957. Ultimamente, né, de 2007 para cá, tem mais esse problema, né, mais esse desfalque que o governo não cumpre. João, você estava falando aqui de uma questão política, ideológica, da responsabilidade das nossas universidades, que as universidades elas devem... elas representam uma política do Estado de São Paulo e não dos governos de plantão. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque historicamente não tem sido isso. Embora o PSDB domine o Estado de São Paulo há mais de 25 anos, praticamente, tanto é que a gente diz que aqui quem manda em São Paulo é o Tucanistão, essa oligarquia do PSDB. Mas mesmo assim, a nossa universidade, as nossas universidades têm sido muito mais, me parece, que uma política de governo, de partido, do que do Estado. Então, o que a gente defende é que as universidades, quer dizer, a produção de ciência, tecnologia, educação superior, ela deve ser uma política de Estado e não uma política de governo. Quer dizer, a universidade, a produção de conhecimento, a formação de pessoas, ela não pode estar sujeita aos governos de plantão, né? Ela tem uma função no Estado brasileiro como um todo, né? Então, seria importante, e a gente luta para isso, que a gente tivesse salvaguardas para que essas instituições não pudessem ser submetidas a uma violentação a qual elas estão sendo submetidas nesse momento, né? Como já foi dito aqui por todos nós, nós estamos numa situação de altíssimo risco, de que as universidades públicas paulistas, por exemplo, percam num futuro muito próximo, né, o caráter que elas têm até hoje, que elas desenvolveram, que a sua comunidade, né, de docentes, estudantes, servidores técnicos administrativos conseguiram construir.
né? E como eu disse, isso não é um patrimônio de governo. E muitas vezes, governos de plantão acabam utilizando as universidades numa dimensão eventualmente eleitoral, né? Por exemplo, o grande boom da expansão das 3 universidades ocorreram em épocas eleitorais. E com certeza vários políticos, inclusive o governador hoje, se locupletaram de dividendos eleitorais em função da expansão da universidade, né? Muitas pessoas, quando a gente fala na expansão e da preocupação que a gente teve com a expansão, podem pensar que o Fórum das 6 e tal tem alguma coisa contra a universidade se expandir. Muito pelo contrário, né? O Fórum das 6 tem defendido que todo cidadão brasileiro deve ter assegurado o seu direito de ter uma educação superior pública de qualidade. Mas tem essa palavrinha qualidade. Então, para ter uma educação pública superior de qualidade, essa educação pública tem que ser financiada, e financiada pelo Estado brasileiro. E não é isso que aconteceu durante esse processo de expansão. Nesse processo de expansão, como já foi dito aqui, aconteceu a criação de uma quantidade muito grande de campi, de cursos, sem que houvesse a contrapartida para sustentar esses cursos de maneira perene. Ao não fazer isto, o Estado de São Paulo, ou o governo de plantão, está condenando uma instituição de Estado, né, a uma deterioração absolutamente evidente, né, absolutamente também evitável, se esses governos de plantão tivessem a consciência de que a instituição é uma instituição de Estado e, portanto, deve ser com ela tomados os devidos cuidados para que ela permaneça, sobreviva e se expanda com qualidade. Paulo César, além desse debate todo sobre financiamento, a crise de financiamento, há também outras crises dentro das universidades, a questão da gestão democrática, outro tema importante que vocês têm debatido, a criminalização das lutas que existem dentro da universidade, dos movimentos, do movimento estudantil, do movimento sindical, isso é muito forte dentro das 3 universidades, né? Processos contra alunos que ocupam espaços para fazerem reivindicações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estrutura autoritária da universidade. Muitas delas têm regimentos dos anos 70 ainda, da época da ditadura militar. Então há um movimento interno de criminalização desses movimentos, dessas lutas. Sim, nas universidades, né, como você bem disse, os estatutos e os regimentos ainda são baseados, né, nas leis da ditadura, e se usa muito, né, esses artifícios para criminalizar e processar administrativamente, né, os movimentos, principalmente os técnicos administrativos e estudantes. Acho que em todas as 3 universidades, na Unicamp tem vários processos abertos. Um aluno acabou de ser punido por 2 semestres de suspensão pela participação na greve do ano passado. Tem outros processos abertos na Unesp, na USP também, tem na USP ainda de diversos anos atrás, né, tem vários processos, né, que as administrações utilizam desse tipo de regimento, de leis, né, baseado ainda no entulho autoritário, né, para reprimir e impedir que o movimento aconteça, né, os movimentos de reivindicação, ao invés de, na realidade, procurar democratizar não só, né, as relações dentro das universidades, mas democratizar, por exemplo, o acesso, né, dos estudantes às universidades, onde você abria as portas. Só recentemente a Unicamp começou a discutir, né, a instituição de cota, né, que muito ainda equivocadamente o pessoal já tem falado na última decisão do Conselho Universitário que a Unicamp já decidiu pela implantação de cota. Na realidade foi constituída uma comissão, teve um aval para que seja instituído, mas foi constituída uma comissão que até o final desse ano vai discutir, avaliar, né, a instituição de cota. E aí nos remete, né, acaba nos remetendo também à questão do financiamento, né, porque com o atual financiamento, né, como você vai democratizar, né, a entrada, e como é que você vai permitir que as pessoas, né, de
poder aquisitivo baixo se mantenha na universidade para fazer o que deve ser feito, ou seja, estudar, né? Então, timidamente, no caso da Unicamp, o que você vê são bolsas de trabalho, onde que você bota o aluno para trabalhar, para receber algum recurso, para poder permanecer na universidade, mas aí tira horas de estudo, né? Então, que é uma outra coisa que o Ford da 6 sempre defendeu, né? Que são bolsas realmente de estudo. Então, tudo isso precisa ser discutido. Os próprios órgãos, né, colegiados também, a constituição deles são bastante desfavorável, né, a uma relação mais democrática nas universidades. Acho que no caso aí depois o César pode falar, a USP das três, né, deve ser a menos democrática, tem um órgão colegiado mais fechado, mas na Unicamp, que aparentemente tem um órgão colegiado mais aberto, um número maior de docentes eleitos, né, diretamente compondo o colégio, né, o Consul, o Conselho Universitário, mas, por outro lado, a representação de alunos e de técnica administrativa é muito pequena, né? E a forma de distribuição dos recursos internamente, a forma como é feito o orçamento interno, né, você não vê discordância dos diretores, né, de unidade, que são maioria no Conselho Universitário, junto com os membros da reitoria, que dominam e que decidem tudo. Então, você vê muito pouca discussão, né, nesses órgãos, né, de políticas, e muito mais decisões, né, pequenas de aplicação de uma sobra de recurso aqui ou ali, mas sem uma discussão maior do interesse maior das universidades. César, então, recentemente na Universidade de São Paulo, eu até estive presente numa reunião do Conselho Universitário, 2 meses atrás, e houve uma dura repressão, com a polícia espancando, jogando bombas e lançando balas de borracha em professores, em alunos, e até mesmo membros do Conselho Universitário foram atingidos, foram reprimidos. Aquilo representa muito do autoritarismo que existe dentro da universidade. Eu queria que você falasse. Então, vige um clima de intolerância na universidade, né? A universidade, ela é fortemente hierarquizada. A sensação que me dá é que ela só perde um pouco para instituições castrenses, né? Tal o nível de hierarquia instaurado na universidade. E isso fica cada vez mais evidente, a ponto de chegar a extremos como esse, né? De se sentir à vontade para poder reprimir do jeito que reprimiu, inclusive na presença de crianças ali. Exatamente, né? da creche. Uma coisa absolutamente impensável, né? Ocorrer numa instituição pública, e numa instituição pública de caráter educacional, que ela tem que... Um dos seus principais, uma das suas principais contribuições é ter um efeito exemplar do ponto de vista de funcionamento democrático para o conjunto da sociedade, né? O que não tem ocorrido. Então, o Ford da 6 tem insistido nisso tudo há muito tempo, na necessidade de democratizar, de publicizar os dados de maneira clara. Você vê que nós mostramos tabelas aqui com dados de 2015. Nós estamos em 2017, quer dizer, nem isso se consegue publicizar dados importantes, por exemplo, até para fazer a defesa dos hospitais universitários, né? Ou do próprio hospital universitário, do Hospital das Clínicas de Botucatu, recentemente autarquizado, quer dizer, para pegá-lo como exemplo, quer dizer, ele atende anualmente 2 milhões de pessoas, 68 municípios, e autarquizaram aquilo sem absolutamente pensar o que nas suas funções propriamente formativas, né, educativas. O HU, por exemplo, quer dizer, ele é submetido a um plano de demissão voluntária sem nenhum estudo de impacto. Né? Então, por aí, quer dizer, a gente poderia... Não há um estudo de impacto em relação ao atendimento à população que precisa, e também em relação ao funcionamento interno. Porque não é só uma atividade meio, é fim também de pesquisa, de residência médica, assim, as creches também, a escola de aplicação. Isso, o HU... Porque eles alegam que se a atividade meio, isso não interessa para a universidade, mas não é.
o hospital universitário que está na cidade universitária, ele atende cerca de 2.400 estudantes por ano, né, das várias áreas, não só das áreas biológicas, né? Tem lá a faculdade de psicologia, fono. Isso, fonoaudiologia, terapia ocupacional, farmácia, enfim, né, fisioterapia. Todos os cursos da área da saúde. E todos os da área de saúde e alguns que não são da área de saúde também. Assistência a própria social. poli, a assistência social e tal. Então, tudo isso, quer dizer, é uma coisa há muito tempo impensável, quer dizer, é uma sanha por fazer um ajuste fiscal que não mede consequências, né? Como a gente dizia, não tem nenhum estudo de impacto. A única coisa que a reitoria apresentou é que isto vai significar uma economia de tantos, né, de X reais, o que é absolutamente não se sustenta, né? Você tomar atitudes e, como a gente dizia, e ter um comportamento nada exemplar, porque isso nós estamos tratando de recursos públicos, de atendimento de direitos sociais, etc., né? Então, o dado mais recente é essa coisa da intolerância. Quando se imaginava que em pleno século XXI a gente poderia reverter essa coisa de você ter soluções buscadas de forma democraticamente discutida, né, com um conjunto cada vez maior, mais ampliado de pessoas, e muito pelo contrário, né? A USP sequer respeita aquilo, do ponto de vista de composição dos seus órgãos colegiados, ela não respeita sequer a lei de diretrizes e bases da educação nacional, que é de 1996, né? Que diz que tem que ter nos órgãos colegiados 70% de docentes. Ela tem muito mais do que isso, mais de 80%, alguma coisa em torno de 85% a presença de docentes, né, de professores no Conselho Universitário, que é o seu principal órgão representativo, né? Então, isso tudo a gente tem tentado mudar essa situação, né? Mas não tem sido fácil, né? Essas instituições muito fortemente hierarquizadas, se exige um bocado de tempo para você conseguir mudar essas coisas. Nós não desistimos, né? A gente resiste tanto quanto podemos. Eu sou testemunha aqui da luta de vocês dentro da Assembleia Legislativa, pressionando os deputados, mas fora também, fazendo as mobilizações, fazendo todas as lutas necessárias, acionando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, tomando todas as providências, né? Isso que vocês estão fazendo em nome do Fórum das Seis. Então, o nosso programa está chegando ao fim, o tempo está praticamente esgotado, e nós poderíamos aqui tocar em outros temas também, a questão da privatização da universidade, as fundações que existem dentro das universidades, o processo de terceirização de vários serviços que são feitos, enfim, essa questão gravíssima do arroxo salarial que é imposto a vocês, aos professores e aos funcionários, enfim, a questão da falta de transparência também dos gastos da universidade, que também é debatido aqui. Mas só em um minuto eu gostaria que vocês falassem qual é a grande luta hoje do Fórum das Seis aqui em São Paulo, resumindo aqui a nossa conversa de hoje, o principal ponto, né, a grande luta do Fórum das Seis hoje, nesse momento. João, para terminar, para encerrar em um minuto, João. Bem, eu gostaria de dizer que a grande luta do Fórum das Seis hoje é pela preservação das 3 universidades públicas paulistas do Centro Paula Souza, mais especificamente do Sistema Superior de Ensino Público Paulista, né? Nós esperamos que as iniciativas que a gente tem tomado aqui junto aos deputados possa sensibilizar os deputados e que as pessoas que assistem à TV Assembleia possam nos ajudar a sensibilizar os deputados no sentido de preservar esse patrimônio do povo paulista, que são as suas 3 universidades do Centro Paula Souza. Eu queria também, finalizando, agradecer ao deputado por essa oportunidade que está sendo dada a nós de podermos conversar com os telespectadores da TV Alesp e nos ajudar a fazer com que avance essa luta no sentido de preservação das nossas 3 universidades e do Centro Paula Souza.
Quero agradecer a vocês, Paulo César, da Unicamp, do Unicamp, o César Minto, da DUSP, o João Chaves, da Unesp, eles são representantes do Fórum da 6. Agradecer e parabenizar a luta de vocês em defesa de uma universidade pública, gratuita e de qualidade social para todos e todas. E dizer do nosso reafirmar o nosso compromisso na luta aqui dentro da Assembleia Legislativa, apresentando as emendas à LDO, na LO também, as emendas que vocês têm sugerido, pelo menos eu apresento desde 2007, Sim. Todas as emendas que vocês apresentam aqui para os deputados, nós apresentamos e lutamos para que elas sejam aprovadas. Então nós vamos continuar a nossa pressão aqui, não só tentando aprovar a proposta de aumento do financiamento das universidades, também o Centro Paula Souza, que a gente não deu tempo de falar, o fim dessa maquiagem contábil, e dizer que nós vamos fiscalizar, sobretudo, também o poder executivo em relação a isso e as universidades. Mas muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Nós aqui agradecemos a oportunidade.